Um dia fui visitar uma amiga. Tínhamos uns 8 ou 9 anos e a mãe dela tinha cartas de tarô. A casa estava vazia e, na nossa inocência, decidimos brincar com elas. A última carta que tiramos foi o diabo, e minha amiga disse com um sorriso estranho: "Ele vai vir te buscar." Fiquei assustada, mas o verdadeiro susto veio quando a mãe dela chegou, viu a gente mexendo nas cartas e nos deu a maior bronca. Disse que aquilo era sério, que não era para brincar, muito menos sem permissão. Estava anoitecendo, então ela se ofereceu para me levar para casa. Aceitei na hora. Quando chegamos no meu quintal, ela se despediu e foi embora de bicicleta. Eu estava nervosa, achando que minha mãe ia brigar, mas tentei manter a calma e fui até a porta. Só que não tinha ninguém em casa. Minha mãe trabalhava à noite, organizando bailes na vila. Não tinha muito o que fazer. Ou eu esperava com o cachorro na casinha, ou ia atrás dela. Decidi ficar. Mas o cachorro começou a rosnar e latir para mim, como se não me reconhecesse. Era como se ele tivesse sentido algo. Fiquei com medo, não dele, mas do que ele talvez tivesse percebido. Resolvi ir até minha mãe. Era por volta das 8 ou 9 da noite. Não estava tão escuro, mas o medo já tinha tomado conta. Pensei, ainda tem gente na rua, não vai ser tão ruim. Saí do quintal distraída, pensando em coisas bobas como lição de casa ou que desculpa dar para minha mãe. Mas então, eu vi, no fundo do quintal, 2 vultos se moviam. Eram sombras compridas, com membros finos cobertas por pelos e olhos brilhando em cores diferentes. No começo pensei, deve ser cachorro. Mas quando chegaram a poucos passos de mim, percebi que aquilo não era cachorro e, com certeza, não era humano. Meu coração congelou. Fechei os olhos e gritei. Corri sem olhar para trás. Uma amiga da minha mãe, que morava perto, ouviu meu grito, saiu e me chamou para dentro da casa dela. Contei tudo chorando. Ela me acolheu, ligou para minha mãe e me colocou para dormir. Minha mãe não disse uma palavra sobre aquilo, mas dava para ver que ela também estava assustada. Mais de 10 anos se passaram. Hoje eu leio o tarô. A maioria das previsões se realiza. Muitos dizem que eu tenho um dom, mas eu sei que todo dom cobra um preço. Uma daquelas sombras ainda me visita. Aparece nos meus sonhos. E às vezes, até acordada. Eu já não tenho medo, mas quem vê se apavora. Aqui onde eu moro, coisas estranhas acontecem. Objetos caem sozinhos, passos pela casa, batidas nas paredes, alguém me chama pelo nome. E às vezes, aparece mesmo. Eu me lembro que quando eu tinha 11 anos, fui passar as férias de verão com meu irmão em São Paulo. E quando já era horas da noite, eu fui até um prédio em construção. Mas a construção estava parada. Levei comigo um celular pequeno, um pouco de comida e água, na esperança de ficar lá por 3 a 4 horas. Mais tarde, subi até o 3º andar. Então ouvi passos, mas não eram passos normais. Pareciam os de um animal com cascos. E percebi que era uma criatura estranha. A cabeça era escura, não dava para ver os olhos. E no lugar das pernas, patas e cascos, era como se fosse metade homem, metade animal. Mas mesmo lá, eu sentia como se alguém estivesse me observando. Apaguei a lanterna e me escondi atrás de alguns materiais de construção, atrás de umas madeiras. Espiei com cuidado. Fiquei tão assustado que não saí de lá por 2 horas. Depois corri para casa. Minha mãe me pediu para me arrumar e seguirmos para a casa de amigos. Eu não queria ir, pois algo me deixava incomodado naquela casa. Aquelas tinha algo de perturbador no ar. Por exemplo, havia uma foto da amiga da minha mãe em que o pé dela parecia sumido. Parecia bizarro, e o que mais me deixou impressionado é que essa mulher tirava cartas em um quarto bem estranho. Uma parada fora do normal, cheia de velas figuras estranhas na parede. Ela é, na verdade, uma vidente. Chegando lá, jantamos e tudo parecia tranquilo. As pessoas eram estranhas. Fui dormir na casa deles, mas não conseguia pegar no sono.
Achei estranho. Nunca tive esse problema antes. Acabei adormecendo, mas quando acordei não era de manhã. Estava escuro e me vi completamente confuso, de cabeça para baixo. Tentei me mexer, mas percebi que não conseguia. Sentia uma presença. Só enxergava uma sombra com traços humanoide ao meu redor e meu corpo estava paralisado. Foi então que, reunindo coragem, gritei o nome do filho do meu amigo, aquele mesmo da família que estávamos visitando. No começo ele não ouviu, e eu repeti com força, arriscando minha voz. Quando enfim ele escutou meu chamado, tudo parou. O silêncio me tomou. Imediatamente ele ligou a luz. No momento exato em que ele entrou, e eu ainda estava sem conseguir me mexer. No escuro do quarto, ainda preso nesse estado, escutei seus passos se aproximando. Foi como se o tempo tivesse voltado ao normal. E quando ele me viu ali, deitado e imóvel, parecia tão assustado quanto eu. Ele chamou mais gente e tentaram me acalmar. Aos poucos consegui me movimentar de novo e me recuperei. O barulho, os pensamentos confusos e aquela sensação de presença ameaçadora desapareceram assim que senti alguém me abraçar forte. Fui conduzido para fora do quarto e passou. Depois disso, não consegui fechar os olhos com tranquilidade. Isso aconteceu alguns anos atrás. Um dia, minha tia, meus irmãos, minha irmãzinha e eu estávamos entediados, então resolvemos jogar alguma coisa. Foi aí que meus irmãos e eu tivemos uma péssima ideia. Sugerimos jogar o jogo do compasso. Minha irmãzinha, minha tia e meu primo não quiseram participar. Eles disseram que não gostavam desse tipo de coisa e foram para o andar de baixo, enquanto a gente começou a jogar. Um tempo depois, minha tia, minha irmãzinha e meu primo precisaram sair. Mas antes de irem, quiseram pregar uma peça na gente. Resolveram se esconder atrás da porta para nos assustar. Assim que descemos, eles pularam e gritaram. Assustaram todo mundo, menos eu. A gente riu. Mas foi aí que ouvimos um barulho de vidro se quebrando, vindo lá de cima. Não tivemos tempo de ver o que era, porque já estávamos atrasados para sair para jantar. Quando voltamos para casa, subimos para conferir. E o que encontramos foi estranho demais. Uma das fotos da nossa família havia caído no chão. O vidro estava todo estilhaçado. E pior, os rostos dos meus irmãos estavam riscados com algo que parecia sangue. Na hora, bateu um desespero. A gente correu para o telefone e ligou para o nosso pai, contando tudo. Ele ficou preocupado e mandou a gente parar com esse tipo de brincadeira imediatamente. Depois disso, ninguém mais teve coragem de tocar no compasso. E desde então, nunca mais jogamos. Eu tinha 16 anos. Estávamos nos preparando para o ano novo de 2020. Eu morava com minha mãe e meu padrasto. No apartamento, a sala dava para a porta do meu quarto, onde ficavam meu sofá e meu computador. Eu ainda estava no TikTok quando percebi algo espiando por trás da porta. No começo achei que era só cansaço ou falta de sono. Mas com o tempo, as formas daquela coisa foram ficando nítidas. Naquela noite, depois de jogar minha última partida, deitei no sofá para rolar o TikTok. Eram entre 7 e 8 horas da noite. Tentei focar com a visão periférica, olhando discretamente para a porta. Me deitei de lado, segurando o celular. Como a porta do meu quarto estava aberta, eu conseguia ver por trás do telefone o vão da porta que dava para a sala. Fiquei ali por umas 2 horas, até que, do nada, minha atenção se fixou na porta. Depois de uns 2 minutos ali parado me encarando, aquilo simplesmente sumiu. Mas confesso que estava com preguiça de levantar para fechar a porta. Comecei a entender que aquilo era real. Tentei fingir que não estava vendo, continuei passando os vídeos como se nada tivesse acontecido. Mas eu estava morrendo de medo. Não encontrei ninguém. Depois de cerca de 20 segundos, ele desapareceu de novo. Dessa vez, levantei correndo do sofá e tranquei a porta.
Na hora, tentei me convencer de que era só minha mente pregando peças por causa do sono. Tentei me acalmar assim. Uns 15 minutos depois, senti um olhar fixo em mim. Foi quando comecei a suar frio. A pele era de um amarelo estranho, como cor de urina, para ser honesto. Agora estava em pé, em tamanho real, me observando em silêncio. O ambiente ficou pesado, como se tivesse alguém ali comigo. Ele estava lá. Logo depois, ouvi o barulho da luz acendendo no quarto dos meus pais. Tinha cerca de 1,20 m de altura, sem rosto. O pânico tomou conta de mim, mas continuei fingindo que não via nada. Felizmente, minha porta tinha fechadura. De repente, ouvi o som do interruptor do corredor sendo acionado, ligando e desligando sozinho. Fiquei completamente paralisado. Depois de algum tempo em silêncio, tomei coragem para verificar a casa. Mas havia uma coisa estranha. A janela quarto dos meus pais estava aberta.